Amigos, mais uma vez estamos nos encontrando para a nossa... Quando hoje iremos falar de um tema muito importante, muito atual, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como queiram chamar. E antes eu quero, como sempre faço, dar os avisos que são necessários, dizendo que ainda permanecemos com as nossas atividades temporariamente interrompidas por conta do isolamento, mas acredito que na próxima semana já teremos algumas orientações no sentido da reabertura das nossas atividades. Como nós sempre dizemos, o Chico Xavier é uma casa que está sempre voltada para as atividades que ela assume como compromisso, não só de natureza moral, religiosa, como também de natureza social. Continuamos com a nossa campanha de cestas básicas. Essa campanha que começou desde o mês de março, ainda permanece, graças aos corações bondosos, aos amigos, aos empresários que têm nos atendido. E com isso nós temos conseguido ajudar muitas famílias, graças a eles, graças a Deus. Enfim, a equipe do Chico Xavier, uma equipe maravilhosa, tudo isso em conjunto transforma a obra da maneira que ela está sendo implantada como um objetivo nosso. E quando a gente fala em obra, quando começa, a gente não tem a menor ideia do tamanho que ela tem. Porque quando uma obra começa no plano físico, ela já está previamente plasmada no mundo espiritual. Isso é muito importante a gente entender. Em toda obra é preciso que cada um faça a sua parte, da melhor maneira possível. Muitas vezes até pensamos em desistir, em achar que não vai dar, mas a espiritualidade sempre vai estar por trás de todos esses projetos. E para tanto é preciso que haja, acima de tudo, confiança, vontade de querer, e isso não tem sido outro motivo senão o nosso em permanecer da maneira que estamos aqui, permanecendo, procurando sempre fazer o melhor. A evolução espiritual do ser humano, ela é lenta. E ela é lenta por quê? A cada encarnação, temos a sensação ilusória de que estamos vivendo uma vida e que tudo que temos de complexo, de natureza inferior, em nossa personalidade presente, é fruto do nosso momento passado no que diz respeito à nossa infância e adolescência. Mas ela nos mostra que nós somos viajantes e dentre todas essas idas e vindas nós vamos amealhando os fatores que vão compondo o cenário da nossa vida. Esses fatores vão se somando e com certeza eles vão se transformando em sentimentos que vão de alguma maneira nos dar o sentido que é preciso para a gente permanecer e não ter em nenhum momento, como muitos têm, o desejo de desistir ou recuar. A vida aqui na Terra não é fácil. Todos nós estamos a cada dia enfrentando os desafios naturais, as dificuldades que são tão necessárias, pelas quais a gente tem que passar, mas tudo requer de cada um de nós a atenção, a dedicação, porque faz parte do aprendizado. Por isso que, na pedagogia divina, Deus nos impõe a reencarnação. Não é uma coisa que a gente tenha que escolher. Por que Deus nos impõe a reencarnação? Porque da mesma maneira que um pai obriga o filho a ir à escola e nela buscar os conhecimentos necessários que irão estruturar a sua vida futura, Deus nos coloca a reencarnação
como um aprendizado para o nosso processo evolutivo. Então, é muito natural que muitas vezes a gente tente não cumprir com aquilo que foi determinado, porque, infelizmente, nós vivemos num mundo onde as influências interiores e principalmente as influências exteriores muitas vezes nos arremete para processos em que a gente encontra o busca. E o que esse tema traz para nós é exatamente isso. Esse sermão que não é uma advertência, mas um roteiro que todos nós precisamos seguir. Não houve até hoje, na história da humanidade, algo que fosse tão importante como esse sermão. Por isso que Jesus disse com muita propriedade, tudo passa. Roma caiu, a Grécia perdeu o seu poder, os grandes líderes sucumbiram, mas as palavras, e essas palavras que ele deixou, ainda hoje permanecem de maneira ativa na vida de todos nós. E para sermos felizes, justificarmos o que precisa ser justificado como experiência terrena, é preciso que a gente tenha que, na subida desse monte, vencer etapa por etapa. A vida é uma construção. A felicidade não é um projeto pronto. A felicidade requer de cada um de nós o sacrifício do dia a dia. E ele disse também com muita propriedade, comerás o pão no suor do teu próprio rosto, ou seja, nós temos que lutar pelas nossas causas e não ficar esperando que as coisas venham no sentido do favorecimento. Quantos procuram a casa espírita, as igrejas, os templos e outros meios para neles encontrarem as respostas que estão dentro dela. Cada um tem que buscar dentro de si o seu projeto, o sentido da sua vida. Jesus dizia muito bem que o seu reino era obra divina que se implantava, se estruturava na consciência ou no coração de cada um. E é isso que a gente precisa entender. Quando nós nos programamos por uma vontade nossa, um empenho nosso, ou quando não dispomos de meios para tal, no processo da reencarnação, é necessário que se passe algumas informações que são pré-editadas para essa vinda que todos nós estamos nela incluídos como viajantes, como eu disse, e é preciso que a gente siga esses conselhos. Então, eu vou enumerar aqui 10 conselhos que foram dados para cada um de nós quando nós nos preparamos, como eu disse, para estarmos aqui. O primeiro é que você receberá um corpo, que é esse corpo que nós estamos habitando temporariamente, como eu digo, um corpo cronobiológico, um corpo que tem um tempo, que é o tempo necessário para a nossa experiência, um corpo que morre, porque ele está dentro de um processo da natureza em que há uma necessidade da sua decomposição. Por quê? Porque à medida que o corpo se decompõe, o corpo perde a sua vitalidade, ele começa libertando a alma, que começa a acender, e esse é o sentido do crescimento interior. Então você poderá amar esse corpo, você poderá odiá-lo, como muitos não gostam do corpo que tem, muitos trazem esse corpo com deformidades, que são aqueles fatores já pré-existentes, doenças muitas vezes que não são fáceis de serem curadas, doenças incuráveis, mas era o melhor que poderia ser para você nessa experiência. A reencarnação não é uma punição, não é um castigo, é um chamamento para um recomeço. E todo recomeço precisa trazer como base tudo que existiu como motivo para que você esteja recomeçando. Esse mergulho interior que a gente muitas vezes se nega a fazer. E esse corpo, independente de como ele seja, você terá ele o tempo todo em que aqui estiver. Então, muitas vezes as pessoas atentam contra o corpo, os vícios são suicídios indiretos, porque
porque as pessoas pensam que o suicídio é tomado só sumariamente ou naquele instante de desespero. Quantos começam a morrer a partir do momento que nascem? Porque se negam à vida, se negam a permanecer nesta escola como alunos benditos que precisam aprender. Mas como não sabem lidar com as adversidades, com as dificuldades, consequentemente relutam e permanecem muitas vezes em estágios de inércia e, consequentemente, negam-se a si mesmo, como eu disse, e aí o processo não se desenvolve como deveria desenvolver. O segundo fator importante como conselho é que você aprenderá lições, como eu disse. Você está matriculado numa escola informal de tempo integral chamada vida. A cada dia você terá a oportunidade de aprender novas lições. Todo dia é um recomeço, novas lições, novas conquistas. E, consequentemente, isso move dentro de nós, muitas vezes, até situações complexas. Você poderá amar essas experiências, você poderá até negá-las, considerá-las irrelevantes, enfim. Isso fica a critério de cada um de nós, mas tudo depende das bases que nós construímos para montar essa história de vida. Não há erros, apenas equívocos, enganos. Deus não olha os nossos erros. Deus não nos condena, porque se Ele nos dá o direito da escolha, Ele respeita as nossas escolhas. A escolha, ela é democrática, ela é para todos. É bem verdade que em determinado estágio da vida ainda não dispomos de maturidade suficiente para fazermos as nossas escolhas, para tanto é preciso que haja uma orientação. Essa orientação, que muitos chamam de educação, que não é, é apenas uma instrução, a educação inata, é da própria pessoa. São, como eu disse, os fatores que você agrega e traz dentro de você. O crescimento é um processo de ensaio e erro, um processo de experimentação. A gente muitas vezes se revolta contra determinadas situações. Eu costumo sempre dizer, a experiência humana é como um laboratório. Você passa o dia todo executando um determinado procedimento, uma certa experiência, e no final do dia aquela experiência não obteve o resultado que se esperava. Você não tem que quebrar o laboratório, jogar fora as substâncias, desistir, porque a ciência, ela trabalha com o exercício da experimentação contínua. O que acontece? Arruma tudo e no dia seguinte começa de novo aquela experiência, vendo aonde você errou, sendo mais cuidadoso com as medições, com as avaliações, para que você consiga o êxito necessário. Quantas tentativas vão ser feitas, isso não importa. Por isso que quando perguntaram a Thomas Edison quantas vezes ele havia errado para acertar na experiência da lâmpada, ele disse, eu não errei nenhuma vez. Foram tentativas que não foram bem sucedidas e graças a elas é que eu consegui o que hoje vocês têm como uma grande descoberta, que foi a lâmpada, né? Então, os experimentos mal sucedidos são parte do processo. Os nossos erros fazem parte da nossa vida, assim como os experimentos, que em última análise eles funcionam. Então, sucesso e fracasso fazem parte da vida de todos nós. Cada lição, ela é repetida até ser aprendida. A mente humana, ela trabalha pelo processo da repetição. Veja que a criança, nos seus primeiros passos do aprendizado, ela só consegue através da repetição. Assim a gente constrói a vida, e principalmente essa vida que nós estamos vivendo. Ela pode ser apresentada a você sobre várias formas. Quando você a tiver aprendido, você passará para a próxima. Então, quando a gente aprende uma coisa, consequentemente a gente passa para a próxima. As pessoas muitas vezes têm dificuldade para enfrentar determinados problemas, como nós vamos ver. E por que elas têm dificuldade? Porque elas não têm fundamentos nem bases para o enfrentamento. Como é que eu posso resolver uma equação de segundo grau, pedagogicamente falando, se eu não tenho um conhecimento dos fundamentos da matemática?
Como é que eu posso resolver um problema de complexidade se eu nunca resolvi problema nenhum? Se eu sou uma pessoa indiferente aos processos da resolução desses problemas. Então é preciso a gente trabalhar isso. São as experiências do dia a dia que vão construindo dentro de nós a resistência e a força para a gente continuar a vida. Lá só será melhor do que aqui quando o seu lar se tornar o aqui. Longe não é um lugar. Tudo está perto, tudo está próximo de cada um de nós. Os outros são apenas o espelho de você. Tudo que você critica, que você vê, que você condena no outro é porque existe dentro de você, porque cada um só dá aquilo que tem. Você não pode amar ou odiar alguma coisa em outra pessoa, a menos que ela reflita algo que você ame ou deteste dentro de você. Por isso que a gente deve ser muito diligente com relação ao julgar as pessoas. Os preconceitos, muitas vezes, pintamos o outro e não sabemos que a tinta é nossa, que o pincel também é nosso. Isso faz um mal enorme para um ser que precisa evoluir. O que você faz da sua vida é problema seu. A vida é um projeto único para cada um de nós. Você tem todas as ferramentas e recursos de que precisa. Quantas pessoas que se acham esquecidas por Deus nos seus momentos de dificuldade. Mas Deus nos dá tudo o que precisamos para os problemas e as questões da nossa vida. O que você faz com eles, com essas ferramentas, não é dar conta de ninguém porque a escolha é sua. Cada um, a cada dia, vai pautando e construindo sua vida através das escolhas que vai fazer. Isso é uma coisa fantástica, que é exatamente o livre-arbítrio. Então, se Deus escolhesse por nós, nós não teríamos sentidos de vida, não havia necessidade de vivermos o que nós estamos vivendo. Eu sempre digo, quando alguém faz por nós, a gente não precisa fazer. As respostas para as questões da vida estão dentro de você. Tudo está dentro de você. Você só precisa olhar, ouvir e confiar. Isso é tão difícil, né? E finalmente, você se esquecerá de tudo isso e ainda assim, você se lembrará algum dia. Nada na nossa vida vai cair no campo do esquecimento. Isso a gente tem que começar a pensar. O termo bem-aventurados, que é exatamente o que nós vamos hoje tratar, significa felicidade, conquista dos espíritos superiores. Isso quando não haverá mais nem provas, nem expiações. O grande projeto da vida, através das reencarnações, é nos libertarmos das provas e das expiações. No dia que a gente não tiver mais nada para realizar como prova, que não tiver mais nenhuma penalidade, nenhum resgate, estaremos na condição de um espírito superior. E aí poderemos fazer tudo que um espírito nessa condição pode fazer. Então, é preciso a gente começar a trabalhar isso. A nossa evolução, essa que a gente tanto fala e que agora nós precisamos falar mais, é como escalar uma montanha. Fazendo uma alusão entre a base e o cimo, o ponto mais alto da montanha, é como se a nossa vida transcorresse dentro dessa forma, ou dentro desse perfil, ou dessa maneira. Para tanto, Jesus nos convida para essa subida tão difícil, mas tão necessária para a nossa libertação definitiva. Veja que quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, né, quem seria o nosso guia e o nosso modelo, eles disseram, Deus vos ofereceu Jesus. Veja que ele não diz, Deus nos impôs, Deus nos ofereceu. Da mesma maneira que um pai leva um filho oferecendo ele a escola, o aprendizado, ninguém dá a certeza se ele vai, ou se ele quer aquilo, ou se ele vai conseguir os objetivos que são o aprendizado que ali vai ser desenvolvido. Isso fica a critério de cada um. Mas para a nossa libertação é necessário
sem sombra de dúvida que nós tenhamos que seguir essas partes, essas fases que constituem a subida vertiginosa dessa montanha. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão a misericórdia. Bem-aventurados os puros do coração ou de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E para quem Jesus falou tudo isso? Jesus falou tudo isso para os sofridos, os perdidos, os esquecidos, jamais para os ricos, para os poderosos, para os vitoriosos. Portanto, essa proposta desse sermão tão maravilhoso na vida de todos nós é exatamente para buscar no coração daqueles que estão se sentindo esquecidos, perdidos, e dizer a ele que eles podem, que nunca vai faltar em nenhum de nós o sentido do crescimento interior, que a vida ela tem que ser vivida da maneira como nós estamos aqui vivendo. E a gente precisa entender. Então vamos começar agora a pensar nesse sermão. Por vontade nossa, ou por determinação superior, fomos conduzidos a viver neste planeta com uma finalidade: viver muitas vidas e ter muitas experiências. Sabíamos que seria difícil, muito difícil, mas mesmo assim nos comprometemos a fazer o melhor, amando e sendo amado. Muitas vezes nos lamentamos por estar aqui, porque não recordamos o que fizemos no passado e que precisa ser corrigido nessa experiência presente. A vida não é uma obra do acaso. Para Deus, tudo tem uma causa, tudo tem um sentido. Não podemos esquecer, como filhos de Deus, que somos seres divinos. Mas o medo e a incerteza do amanhã nos impede de acreditar nisso. Para nos livrarmos desse medo, é necessário acreditar na força interior que possuímos, sem nos deixarmos conduzir por outras forças. Passamos toda uma existência acreditando que não somos capazes de realizar os nossos sonhos, porque procuramos fora de nós todo o sentido da vida. Isso nos faz sofrer e muitas vezes até mesmo desistir. Ninguém é feliz com a felicidade do outro. No máximo, temos momentos de felicidade. Cada um de nós tem uma missão a cumprir e isso depende, como eu disse, de cada um de nós. Muitas vezes perdemos algo ou alguém, ou estamos em dificuldade e até mesmo doente. Seja qual for a experiência do agora, sinta-se realizado, porque era o melhor que poderia ser em sua vida. Deus não erra. O segredo de um bom resultado depende de como você entende a vida. Tenha orgulho e alegria de ser quem você é. Deus está te dando o melhor. Sinta-se feliz em poder estar aqui. As experiências vividas são importantes, são muito importantes. Fomos criados com o objetivo de realizar coisas grandiosas. E estamos conseguindo, não importa como, porque cada um consegue do seu jeito. Temos que agradecer a Deus por tudo e não importa como. Mesmo sabendo que há muito a fazer e muito a se viver, e viver com amor e por amor. Por isso ame e ame-se, pois esse é o amor que nos faz verdadeiramente feliz. Isso foi um Espírito que deixou como mensagem
E eu achei muito importante para darmos início a, como eu disse, essa subida tão importante que é a desse monte que Jesus guardou e reservou para todos nós. No livro Boa Nova, nós temos uma mensagem também muito bonita que diz: do alto do monte soprava vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnadas de virtudes poderosas e indestrutíveis daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Era exatamente o que Jesus, naquele instante, estava fazendo, convidando a todos para que pudesse, naquele momento, parar um pouco e entender o que significava aquele momento, aquele sermão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que virtude Jesus queria despertar como sendo o primeiro passo para a subida do monte. Que sem ele nós não podemos seguir a lugar nenhum em termos de crescimento. Era a humildade. Só evolui quem é humilde. O orgulhoso se acha dono da razão e do conhecimento. Então Jesus, exatamente, ele tentava penetrar no coração dessas pessoas. E, consequentemente, ele disse: o reino dos céus, ou o reino de Deus, não vem com aparências exteriores. E muitos procuram isso. Humildade é o caminho para todas as nossas virtudes. Ela nos obriga a nos conhecermos. Muitos são como um vasilhame cheio, porque as pessoas, muitas vezes, elas se enchem, até mesmo de conhecimentos, que são os conhecimentos vulgares, de valores, e, consequentemente, nada penetra na consciência dessas pessoas. E a humildade é exatamente o caminho que faz essas pessoas a quebrar esse pensamento, essa resistência que muitos têm em não querer se dobrar às circunstâncias da vida, que são tão necessárias, como eu disse, para o nosso aprendizado. A humildade, essa palavra, vem de humus, ou seja, solo fértil, e que está pronto para receber a semente, porque a terra ela não escolhe a semente. Então veja como Jesus ele foi brilhante nesse seu primeiro estado, falando dos pobres de espírito, que são as pessoas que realmente são humildes, porque a humildade ela aceita tudo, ela compreende tudo. As pessoas orgulhosas, arrogantes, prepotentes, elas resistem às coisas do mundo porque elas se acham acima de tudo e de todos. Nós vivemos num mundo onde não há necessidade tanto desta competição que nos convida todo dia a ser melhor, a estar sempre acima do outro. A vida não tem esse objetivo. Nós estamos aqui para sermos bons. Ser bom é estar de bem consigo. É exatamente construir essa realidade dentro de você. Então, quando ele fala exatamente dessas aparências exteriores, é o que a gente mais vê. Vivemos numa vitrine de vaidades, pueris, sem nenhum sentido de grandeza interior. Por isso que estamos aí como os verdadeiros androides, programados para uma sociedade que só quer da gente o que interessa à sociedade. A gente não tem construído nada dentro da gente. E, consequentemente, vem os momentos, principalmente como esse que nós estamos vivendo, para tentar despertar no homem esses valores que até então estavam e estão adormecidos. E a humildade é fundamental. O materialista tem dificuldade em ser humilde, como eu disse, pois o orgulho e a vaidade não lhe permite. Ele é sempre o dono da razão. Vê o erro sempre no outro porque se acha acima de tudo e de todos. Humildade não é covardia nem omissão. Porque muitos dos historiadores acharam que Jesus chegava a ser até um covarde. Por ter o poder que ele tinha, se rendeu a tanta coisa. Mas Jesus não tinha nada de covarde. Jesus era humilde. Ele podia tudo, porque quantas vezes a gente, em determinado momento, a gente pode ser violento, a gente pode ser agressivo, mas o projeto é exatamente a contenção dos impulsos. É a gente muitas vezes recuar em determinados momentos
para respeitar o direito do outro. Então, com humildade, Jesus era firme em seus propósitos. E ele, em determinado momento, ele disse, eu sou o mestre. Ou seja, Jesus era humilde, mas Jesus tinha uma autoridade moral. E ele chegou a chamar aqueles homens lá do templo de sepulcros caiados, ou seja, belos por fora e podres por dentro. Ele dizia a verdade, mas ele não falava da forma como as pessoas geralmente falam, no sentido do ferido, magoar. Ele falava porque era necessário que se falasse para se despertar, ou tentar despertar as consciências. Não podendo, com certeza, querermos nos compararmos em termos de comportamento com Jesus. Quando a gente fala de humildade, não é falar e nem fazer uma apologia à pobreza, porque se a riqueza é fruto do trabalho, e se o trabalho está na lei de Deus, então não existe nada contra a riqueza. Agora, como os Espíritos sempre dizem, é a prova mais difícil de se passar aqui na Terra a da riqueza, porque ela é um contrassenso à humildade. É muito difícil uma pessoa rica ser humilde. Nós temos exemplos, muitos exemplos de pessoas ricas humildes, mas quando a pessoa ela assume essa condição de riqueza, geralmente ela se afasta da humildade, porque ela passa a viver em função do que ela tem. Ela passa a ser muito mais o ter do que o ser. E, consequentemente, ela cria uma realidade que é exatamente fora daquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos, que amássemos a nós, mas, sobretudo, amássemos ao próximo. E seguindo essa subida, no seu segundo momento, Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Qual é a virtude que Jesus está querendo despertar na consciência de cada um de nós? A resignação. O que é a resignação? É a capacidade de aceitar, muitas vezes, o inevitável. E todas as vezes que passamos por uma dificuldade, nós nos revoltamos. Porque o que nos faz crescer não é a dor nem o sofrimento, é o que fazemos da dor e do sofrimento. A maioria sofre revoltada. É muito comum a gente encontrar pessoas dizendo, porque só acontece comigo, como se o outro tivesse que passar pelo que você está passando. Quando eu disse no começo que tudo que existe na lei de Deus é democrático, Deus não tem preferência nem prediletos. A lei de Deus atende e estende-se a todos. É impossível ser feliz diante do sofrimento, é claro, mas existem meios para você tirar dele os proveitos que ele pode lhe oferecer. Todas as vezes que nós passamos por um sofrimento, por uma dificuldade, saímos mais fortes do que quando entramos. Isso é verdade. Uma doença, muitas vezes, faz a gente mudar toda uma história de vida. Muitas vezes uma decepção, uma frustração, faz a gente mudar o rumo da própria vida. Porque há sempre algo a nos ensinar. O sofrimento não tem o propósito de nos demover, de nos fragilizar, não. O sofrimento é uma lição, que muitas vezes é dura, mas ela precisa ser estudada porque ela vai ser avaliada. Um aluno que não estuda a matéria devidamente, ele não pode obter bons resultados. A gente que não tem, muitas vezes, o cuidado com as ações, com as atitudes do dia a dia, a gente cria condições que com certeza vai nos fazer sofrer. Porque há um fato muito interessante que a gente precisa distinguir, é que é a diferença entre problema e situação. Os problemas têm solução. Então, determinadas coisas na nossa vida a gente trabalha e muda, mas as situações não se mudam. Situação é você se situar na ação. É aquilo que não pode ser mudado. Por exemplo, uma doença fatal, uma perda que não pode mais ser recomposta. E a gente tem que aprender com isso. Não adianta a gente querer mudar o que não se pode mudar. E muitas vezes relutamos. Queremos mudar as pessoas, queremos mudar o sentido da vida, queremos mudar a nossa maneira de ser e muitas vezes isso não tem como ser feito. Porque essa experiência, ela cobra da gente o que foi programado para esta experiência. Se você tinha que vir com uma doença e que essa doença trazia
uma condição que não poderia ser modificada, você tem que aprender a lidar com ela. Você veja quantas pessoas nascem, como eu disse, com doenças já pré-existentes, de natureza graves, e são pessoas que vivem e conseguem viver e ser felizes. Mas isso a gente precisa aprender no dia a dia. E o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em ter que superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, mas o pavor de sentir a doença. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo no seio da família. Não é o fracasso, é a teimosia de não querer reconhecer seus próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a nossa pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros, pelo sentido da comparação. Não é a difamação, é o orgulho ferido. Não é a velhice, é a paixão pelas aparências e muitas vezes não querer ser velho. Enfim, o pior problema é a carga de aflição que criamos contra nós. A felicidade está exatamente na perfeição. Eu já comentei em uma determinada palestra nossa, quando no livro Richard Beck, Fernão Capelo Gaivota, ele pergunta o que é o paraíso. E ele diz: o paraíso não é um lugar nem é um tempo, o paraíso é a perfeição. Nós só vamos sentir ou nos sentir no paraíso quando nós tivermos um domínio da perfeição. Ser perfeito é uma pessoa que não está mais em nenhuma condição de ser avaliado ou por passar por um processo de uma reparação. E seguindo a subida, nós temos agora bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Qual é a virtude que Jesus fala ou nos provoca com relação a essa bem-aventurança? A mansuetude. Jesus sabia desde aquela época que o mundo era dominado pelos violentos, mas que um dia os mansos dominariam a terra. Sob o ponto de vista psicológico, nós podemos dizer que a mansuetude ela existe em dois níveis. No nível interno, quando nós possuímos a nós mesmos, e o nível externo, como nós possuímos outros fatores que estão fora de nós. Ou nós somos violentos contra nós, ou somos violentos contra o outro. Essa violência que nós impomos é exatamente esses conflitos que nós carregamos dentro de nós. São essas crenças que nós assumimos como verdade. E, consequentemente, vivemos no eterno conflito interior. É uma guerra intrapsíquica que nos atormenta e que muitas vezes até nos adoece. As pessoas que entram em estado de grandes desequilíbrios mentais são pessoas que estão vivendo uma guerra dessa natureza. Então, a mansuetude que Jesus falava era a paz interior, essa paz que tem faltado na vida de todos nós. As pessoas elas não têm tempo para elas não param para pensar, elas não param para refletir, vivem numa dinâmica de vida, como Jesus falou, de aparências exteriores, sempre se preocupando em dar conta de coisas fora. É lógico que a gente tem um sem número de atitudes, aliás, de atividades que estão fora de nós, que precisam ser cumpridas, mas o mais importante é a gente ter essa paz interior. Uma pessoa ansiosa não possui a si mesma, ela é possuída pela própria ansiedade. Ela mal se olha, ela mal se sente, ela mal se vê. Ela vive num estresse tão grande que ela pouco tem tempo para si. E quando ela delega alguns momentos para ela, é para mover mais ainda esse potencial reprimido de estresse e de ansiedade. Até dormindo ela é violentada pelos pensamentos ansiosos. As pessoas dormem carregando esse processo e acordam com ele ainda vivo e ativo. E como será o dia seguinte? Tão ruim como foi o dia anterior, porque você não mudou, porque você não construiu alguma coisa positiva, você não procurou a paz interior. A ilusão das coisas materiais nos torna pessoas agitadas e infelizes. O ter, sempre o ter. E quanto mais se tem, mais se quer ter. Não há um limite para isso. Infelizmente, vivemos nessa roda viva que tem nos causado tanto prejuízo de natureza interior. A raiva, que não é uma coisa ruim. A raiva não é ruim.
A raiva faz parte da natureza humana. Agora, quando a raiva ela aumenta, ela se potencializa, ela se transforma em violência. E quando ela é reprimida, ela se transforma em remorso. Então, você sentir raiva é uma coisa, você viver com raiva é outra. Então, é preciso a gente saber lidar com esses sentimentos. E, consequentemente, isso precisa muito de uma estrutura bem formada interiormente falando. E ainda tem aqueles que fazem apologia à violência. A gente tem visto aí na televisão dirigentes políticos fazendo apologia à violência. Alguns chegam até a dizer que bandido bom é bandido morto. Não sabem as pessoas que o processo reencarnatório é para todos, são filhos de Deus. Jesus veio exatamente recompor essa grande lacuna que existia na humanidade. Por isso que ele disse, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Nenhum de nós foi criado para fazer o mal. O mal é uma escolha, é a ausência de outros fatores que constrói ou que se constrói no sentido do bem. Então é uma opção. O que leva o homem a praticar o mal não é o mal propriamente, mas é a ignorância. Ele não aprendeu. A gente só ama porque aprendeu a amar. A gente não pode construir uma coisa que a gente não tem como construir. Eu não tenho elementos para o amor se nele eu não tiver a sua essência. Então, é preciso a gente entender que quando ele fala dessa mansuetude, ele fala principalmente da mansidão, ou seja, dessa paz interior. Porque, como nos disse o autor, não existe um caminho para a paz. A paz já é o próprio caminho. Tudo que você fizer no sentido da paz, você terá como resposta a própria paz. E seguindo ainda, nós temos bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não é a justiça humana, a justiça espiritual, porque serão saciados. Nós só procuramos o que comer, o que beber, quando nós precisamos. Isso é natural na vida de cada um de nós. Mas Jesus disse, até os pássaros do céu têm o que comer. Então, muitas vezes, a gente perde, porque a virtude que essa bem-aventurança estimula ou busca em nós é a fé. Mas não é uma fé como essa fé que tem nos ensinado, uma fé imposta. A fé precisa de um fator fundamental que é confiança. Quando estamos passando por momentos difíceis, precisamos, lógico, de ter fé. A fé, como eu disse, associada a um processo de segurança, de confiança. As três virtudes fundamentais, que humildade, resignação e mansuetude, como nós vimos anteriormente, essas virtudes dependem de nós. Mas tem hora que sozinhos não damos conta da vida. E nessas horas nós precisamos de Deus. E aí vem a fé. Mas não é um Deus que resolve os nossos problemas. A gente falou a semana passada sobre a teologia da prosperidade. Quantos estão aí oferecendo riquezas materiais, algumas religiões, alguns pregadores que dizem que você pode ficar rico, que mostra a você. Nenhuma obra divina se vincula a um processo desse. Essa fé, essa confiança, ela é de natureza unicamente espiritual. Porque muitas vezes o fracasso material provoca o crescimento espiritual, como nós vimos. É aquele tipo de sofrimento que a gente na hora não tem como entender. E aí nessa hora tem que vir a fé. E nós, espírito, através da reencarnação e do Consolador prometido, ninguém mais do que nós sabe o que significa essa fé. Então nós sabemos que estamos aqui porque precisamos estar num processo de crescimento, de resgate. E, consequentemente, nós temos que passar por essas lições, por essas provas que nós estamos passando. Como eu disse, não por castigo, não por punição, mas como experiência. E essa experiência é fundamental para a nossa evolução espiritual. Então, isso é muito importante. Nós estamos já bem próximo
de chegar ao cimo da montanha, e agora nós vamos ver mais uma bem-aventurança, quando ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Qual é a virtude que Jesus está querendo despertar em nós? O perdão. O perdão, que é tão difícil, né? Que a gente tem uma dificuldade enorme para executá-lo e perdoá-lo. Eu costumo sempre dizer, perdoar não é esquecer o mal, é não devolver o mal. Porque quando alguém nos faz um mal, a gente tem que se lembrar, para que não seja novamente vítima do mesmo mal. É até um mecanismo de defesa nosso. Mas é preciso a gente não querer a vingança, a vindita, desejar ao outro que o outro deseja a mim, querendo com isso resolver um problema que não se resolve. É como uma mãe que está chorando diante do caixão de um filho morto, porque o filho da outra matou seu filho, e o marido chega e diz: pronto, o problema foi resolvido, eu matei quem matou o nosso filho. Eu pergunto: aquele filho morto, ele vai ressuscitar? Vai resolver o problema? Não. São esses tipos de atitudes que não levam a pessoa ao crescimento. É mais um que vai se vincular a um processo de culpa. Então é preciso a gente entender que o perdão não é outra coisa senão a libertação da própria pessoa que perdoa. Então, é ver no outro aquilo que talvez você já foi. Então, todas as vezes que você está passando por um problema, no qual se você se coloca na condição de vítima, quem sabe se você um dia não foi o algoz. Eu costumo sempre dizer, se numa reencarnação eu atirei pedras e não consegui resolver isso como uma questão de uma libertação ou de uma evolução, é bem provável que na próxima eu venha para receber pedradas. Não como castigo, como punição, mas como uma revisão da minha atitude. Então, aí vem a pergunta: por que Deus permite os bons juntos dos maus? Isso a gente muitas vezes fala: por quê? Porque os maus, eles aprendem com os bons, e os bons têm os maus como um instrumento de provas. Então, as pessoas que nos ofendem, que nos magoam, elas estão nos colocando em prova. Para quê? Para a gente aprender a perdoar. Então, é importante isso. Muitas vezes, aquele que a gente considera um inimigo, muitas vezes uma pessoa que nos ofende, que nos faz mal, pode estar estimulando em nós o processo do perdão. Porque se eu vim para essa experiência, através da reencarnação, com o objetivo de perdoar, é preciso que alguém me magoe. As pessoas que me amam não vão provocar em mim o sentimento do perdão, porque elas me amam. Elas me acolhem, me entendem. Consequentemente, eu vou ter que exercitar isso exatamente com aquele que é o meu adversário. Misericórdia significa a união de duas palavras. Misericórdia é a capacidade, as duas palavras são miséria, que é penalidade, ou seja, miséria é pena, e córdia é coração. Então, é você estar com o outro, porque geralmente as pessoas sentem pena dos outros. Se alguém sentir pena de você, você agradeça e mande embora, porque toda pessoa que sente pena do outro é porque ela se acha acima do outro. A misericórdia não. A misericórdia é a capacidade de entender o problema do outro em relação a você. É aquilo que Buda pregou como sendo o caminho do meio. Você não pode tender para um lado nem para o outro. É não viver à margem da vida, é viver no centro. Saber que o outro está passando por uma dificuldade que você também está passando. E você, dividindo com ele o problema dele, torna-o mais leve. Esse é o processo da misericórdia. Foi o que Jesus fez. Tanto fez, né, que todos nós temos isso como uma lição importantíssima para ser aprendida. Então, perdoar demora, porque a ofensa fere e não se cura uma ferida instantaneamente. As pessoas muitas vezes querem ser perdoadas de imediato. Passam a vida toda magoando, maltratando, principalmente nas relações mais estreitas, familiar, e quer que num dia só a pessoa perdoe uma existência toda de conflitos, de humilhação e de grande animosidade. Então, ela precisa de um tempo. E por que foi que Jesus pediu que perdoássemos 70 vezes 7 vezes?
Porque na convivência humana, principalmente no seio familiar, nós temos que perdoar todos os dias, porque o que nós temos de mais igual é a nossa diferença. E ser diferente é saber perdoar. Saber que o outro tem a sua maneira de ser, tem a sua maneira de viver, e o perdão é exatamente o reconhecimento dessa individualidade, que é fundamental na vida do outro. Só entendemos o erro do outro é porque ele já existiu ou existe dentro de nós. Todo mundo se lembra da parábola da mulher adúltera, né? Quando Jesus colocou na consciência de cada um o que cada um estava ali querendo. Primeiro ele perguntou: quem são os teus condenadores? Eram pessoas que com certeza estavam dentro de uma história tão parecida com a dela, porque ela se adulterou porque alguém foi um personagem dessa cena. E onde é que está ele? Porque só ela é a condenada. Consequentemente, todas essas histórias elas estão ligadas umas às outras. E perdoar significa, sobretudo, entender a condição do outro. E aí vem exatamente o amor que temos que ter de um para com o outro. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Essa pureza ela tem como virtude a ser desenvolvida, que é a espontaneidade. O que significa essa espontaneidade? Nós não podemos esquecer de uma expressão fundamental de Jesus, que ele disse: ninguém entrará no reino de Deus se não for uma criança. A criança, você sabe que ela é espontânea por natureza. Ela não escolhe a condição social, ela não escolhe a condição financeira do seu amigo. Tudo ela faz de maneira espontânea, sem cobrar nada de ninguém. Então, esse puro de coração, quando ele diz que verá a Deus, são as pessoas que tudo que fazem, não fazem com o objetivo de querer uma resposta. Porque geralmente a gente, como ele disse, dá com a mão para receber com a outra. As pessoas puras, elas não agem assim. Elas, consequentemente, elas têm um comportamento, uma vontade, um desejo de viver, respeitando sempre a condição do outro, como nós vimos. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. E em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. A gente está sempre querendo pensar pelo outro, fazer pelo outro. E isso, com certeza, traz para nós um prejuízo muito grande em termos de crescimento interior. Deus é amor, Ele não pune criatura nenhuma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimenta com relação a Deus. Então é preciso a gente entender isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Qual é a virtude que ele aqui quer despertar ou evidenciar em nós? O altruísmo. O que é o altruísmo? O altruísmo é isso que a gente está comentando agora, o amor ao próximo. Mas é o amor incondicional. Esse amor que ainda é tão difícil, porque todos nós ainda carregamos a pecha do egoísmo. E ele diz: eu não vim trazer, essa expressão que é interessante, Jesus afirmava: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E muita gente não entende como é que Jesus colocaria como propósito uma ação tão violenta. Mas a espada que ele fala é aquela que corta. É cortar os nossos maus pensamentos, é cortar o orgulho, cortar a vaidade excessiva, o egoísmo. Tudo isso está dentro de nós, ou seja, Jesus não veio trazer uma proposta pronta como nós vimos. A felicidade não é um projeto pronto, ele veio exatamente trazer para nós os meios para a gente se modificar. Esse sermão tem esse objetivo, corrigir a nossa rota de vida. Então essa espada que ele fala é exatamente esses meios que nós temos que adquirir para cobrir esses pecados através do amor, como ele disse. Então, como nós vimos com relação à mansuetude, nós temos uma guerra interior. Por isso que Allan Kardec disse com muita propriedade: conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que faz para evitar as más inclinações. Está exatamente dentro dessa proposta. O espiritismo está muito bem colocado dentro desse sermão. Porque a partir da reencarnação, nós sabemos que estamos vivendo aquilo que é necessário a gente viver.
Eu digo sempre, vivemos num mundo de muitas injustiças, mas aqui não existe nenhum injustiçado. Então, o altruísmo promove um ambiente de entendimento através do pensamento coletivo. A gente tem que pensar no coletivo, partindo do individual, né, da unidade como essência para o coletivo, para o todo. E, finalmente, as pessoas que são tidas como antipáticas, elas são assim porque receberam, talvez tenham sofrido rejeição interior. Muitas vezes a gente tem dificuldade de conviver com determinadas pessoas, porque são chatas, são antipáticas, mas essas pessoas elas têm questões não resolvidas dentro dela. O que elas menos esperam e o que elas menos querem é crítica, porque elas já vivem a própria crítica. Elas já vivem guerra interior. Eu tenho um amigo psicólogo, psiquiatra, que infelizmente ele partiu, o Dr. Marco Vinícius, que ele dizia que a maioria dos seus pacientes que trazia essa distimia, essa tristeza, muitas vezes essa antipatia, eram pessoas que tinham sido rejeitadas na adolescência ou na infância. O tão famoso bullying, que hoje é tão comum. E elas não resolveram essas questões e permanecem assim. E continuam sendo rejeitadas e mal vistas. E o altruísmo é exatamente essa virtude que a gente precisa despertar de entender o próximo. Saber por que ele está assim, tentar ajudar e não criticar como a maioria faz. E aqui nós seguindo cada um dessas bem-aventuranças, chegamos à oitava bem-aventurança, a última que diz: bem-aventurados os que padecem perseguição por amor e justiça, porque deles é o reino do céu. E qual é a virtude, a fundamental de todas as virtudes, partindo da mais importante, que é a humildade, termina com a caridade, que é exatamente o oposto do egoísmo. Então, não dá para a gente ficar parado. Essa vida, ela obriga a gente a estar em constante movimento em prol do próximo. Mas as pessoas confundem caridade com assistencialismo. Por exemplo, a nossa campanha, a campanha do Chico, de Cesta Básica, não é uma campanha de caridade. Nós não estamos fazendo caridade. Nós estamos fazendo uma campanha de assistencialismo. A caridade são aqueles que doam. Essas pessoas, elas ficam no anonimato, porque a caridade realmente ela não deve ser divulgada, porque é uma questão de natureza pessoal. Então, uma campanha de caridade é diferente de uma caridade individual. Por exemplo, a campanha do Natal, aliás, da Fome Zero, em 1993, que foi idealizada por Betinho, ela só teve a repercussão que teve pelo nome de Betinho e também por conta de uma emissora de televisão. Então é preciso se divulgar essas campanhas de assistencialismo, mas não confundir isso com caridade. Dom Helder dizia uma coisa muito interessante: quando eu dou um prato de comida a um pobre, eu sou caridoso. Quando eu falo da pobreza, eu sou um comunista. Ele falava isso. Ou seja, a maneira como as pessoas entendem as ações depende de cada pessoa. Então, Jesus disse: quando fizeres a algum dos meus, estarás fazendo a mim. Ser bom para si não é o suficiente para Jesus. Então, muitas vezes as pessoas se acham o máximo, né? Consequentemente, são pessoas que têm uma vida muito equilibrada, mas a gente precisa não ficar parado. A gente tem que expandir essa caridade ajudando o próximo, porque o projeto da vida é de uma convivência coletiva. Essa proposta de vida nossa aqui na Terra, no processo da reencarnação, é um encontro. A gente aqui está para se reencontrar tanto com os que nós amamos, como aqueles que nós magoamos. E muitas vezes esses estão na nossa própria família. Então, é importante a gente ver. A caridade ela tem uma proposta maravilhosa que nos faz crescer. Quando nós esvaziamos o nosso guarda-roupa, ele nos cobra roupas novas. Ou seja, quando a gente pratica uma caridade de maneira não pretensiosa, espontânea, a gente se preenche muito mais. E, finalmente, como nós vimos, esse é o grande caminho que nós devemos seguir. O Sermão da Montanha é o maior tratado de amor ao próximo, como nós vimos, e sem ele fica muito difícil alcançarmos os nossos
objetivos de um espírito que precisa crescer e evoluir. Mas para tanto é necessário que nós tenhamos que, paulatinamente, dar passo a passo, começar pela humildade e terminar como nós terminamos, na caridade. Em todos os momentos de nossa vida, somos obrigados a nos encontrarmos pontualmente um com os outros para corrigirmos erros, conquistas, virtudes, como também para conquistarmos grandes amores. A nossa família é o santuário que Deus nos ofereceu para essa experiência. Aprenda a valorizar cada instante desse convívio, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora. Evite conflitos que nada constroem. Esqueçam os erros e as mágoas do passado. A vida é sempre um recomeço. A memória anestesiada pelo amor e a misericórdia é incapaz de reconhecer os adversários e as aflições de ontem. Que em seu lar os conflitos sejam convertidos em perdão através da humildade. Somos a imagem daquilo que pensamos do outro. Por isso, obteremos do mundo aquilo que projetarmos dentro de nós. Desta forma, saibamos retificar o passado nas horas presentes e o amanhã será de amor, de luz, de paz e de alegria. A luta terrestre é um campo imenso em cuja superfície podemos projetar as sementes da bondade todos os dias. Comecemos, porém, pelo canteiro da nossa casa. Nossos pais, nossos filhos, esposo, esposa, irmãos e amigos são presentes que Deus nos oferece esperando a nossa demonstração de amor e fraternidade. Mas lembre-se que a felicidade, como vimos no Sermão da Montanha, não é um projeto pronto. A felicidade é uma construção cujo alicerce está na família, mas sobretudo dentro de nós. Tenha paciência e espere que dias melhores virão. O tempo nos ensina o valor da espera e Deus nos ensina o valor da fé. Muita paz para todos e que Deus nos acompanhe.